Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao 22º domingo do tempo comum e a palavra de Deus, como em todos os domingos, nos alimenta, nos sustenta e nos inquieta. A palavra de Deus sempre é inquietante. Se não suscitar inquietação em nós, é porque nós não ouvimos. E aí precisamos tirar a cera do ouvido do individualismo, da indiferença, do amor próprio, do orgulho. E já ouvimos no livro do Eclesiástico dizer: para o mal do orgulho não existe remédio. Para o mal do orgulho não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O orgulho que nos faz, muitas vezes, cristalizados nas posições, e especialmente nas posições dos poderosos. Há toda uma engrenagem na sociedade para que nos faça pensar como os poderosos querem que nós pensemos, como o sistema quer que nós pensemos. E é isso, Estela, você que conhece bem essas coisas, né? Então você sabe disso. Há toda uma engrenagem para nos levar a pensar de uma determinada maneira e a não romper. Por isso, muitas vezes, nós dizemos: nossa, mas não muda a situação, não muda o jeito de pensar dominante, esse jeito arrogante, e que hoje nós sentimos supremacista, extremamente elitista, competitivo, meritocrático. E parece que isso não muda, porque nós estamos, como diria o Paulo Freire, como uma esponja embebida desse sistema. Entra em nós por todos os poros essa maneira de pensar, essa maneira de ser, essa maneira de agir, a lógica do poder, a lógica prepotente e orgulhosa do poder. E muita gente concorda, apoia ou se omite diante de todo tipo de barbaridade, de todo tipo de massacre, de toda forma de genocídio. E a palavra de Deus contraria tudo isso. E nós cantamos no Salmo: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Ah, que coisa mais desatualizada, preparar uma mesa para o pobre. Isso é inútil, para quê? Pobre nem precisa de mesa. Quando muito, um marmitex já está bom. E aqui está dizendo: preparastes uma mesa para o pobre. Preparar uma mesa para o pobre é romper com o sistema que aliena, com o sistema que descarta. E esse sistema que nós vivemos descarta tudo. E a carta aos Hebreus vai nos dizer que não há sinais sensíveis com clareza como o fogo, a escuridão, a treva e a tempestade. Nós temos que confiar e nos manter na aliança, que Jesus é o mediador de uma nova aliança, que é a aliança do amor. De um amor que exige de nós transformação e mudança, que exige de nós resistência, insistência e às vezes até impertinência. Nós nem sempre queremos contestar,
e é preciso que a nossa maneira de agir, de ser, de viver, de pensar, conteste. E Jesus vai dizer como essa contestação se dá. Ele conta essa parábola, porque ele foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus vai comer na casa de todo mundo, até dos fariseus. Só que quando diz que Jesus foi comer na casa dos fariseus, já é uma dica, vai dar ruim. Sempre essa comida vai ser indigesta. O cardápio deve ser ótimo. Na casa do fariseu tem tudo arrumadinho, toalha bonita, os utensílios todos, tudo purificado, tudo muito bom. Mas já é uma dica, Jesus foi comer na casa do fariseu. E ainda num sábado, pior ainda. E sabe por que era pior? Porque não podia fazer a comida no dia, viu, Regina? Não podia fazer a comida no dia. E não tinha freezer no tempo de Jesus. Então, imagine, tinha que ser feita antes. E porque era o sábado não podia acender fogo, não podia pegar lenha, não podia fazer manuseio dos alimentos. E Jesus foi justamente num sábado comer na casa do fariseu. Vai dar zebra, vai dar ruim. E eles, ao invés de acolherem Jesus, o que eles faziam? O observavam. É o pessoal do Vigia Jerusalém, que fica observando Jesus para ver se ele vai dar algum fora, se ele vai fazer alguma coisa para eles criticarem. Eles não observam Jesus para prender, eles observam Jesus para criticar, eles observam Jesus para combatê-lo, eles observam Jesus para que ele caia em alguma arapuca, em alguma armadilha. Mas Jesus também notou que os religiosos queriam o primeiro lugar, porque era na casa dos fariseus. Lá na casa dos fariseus só entrava gente do bem, gente bem posta, gente insuspeita. Na casa do fariseu não entra qualquer um. Por isso que o que Jesus vai dizer vai dar uma encrenca danada, uma confusão sem fim. Porque na casa do fariseu não pode entrar ninguém que tenha nenhum problema físico. Não pode entrar ninguém que não passe por todas as regras e todas as purificações. É gente realmente que entra em todas as regras. A gente não sabe nem como é que Jesus foi parar lá, porque ele também não passava nas regras. Mas eles colocaram Jesus, o convidaram na casa do fariseu, porque eles tinham um objetivo: observá-lo, conseguir provas contra ele. De certo, devia ter algumas câmeras, não tinha câmera naquele tempo, mas podia ter um jeito de observar Jesus para pegar Jesus. E Jesus, quando percebe como que os religiosos querem o primeiro lugar, Jesus vai dizer: quando você for convidado, seja o último. Olha que confusão que Jesus ensina. Jesus não diz: chega cedo, pega o primeiro lugar, dá uma gorjetinha lá para o que mantém o salão da festa, para você ficar bem na saída do salgadinho. Não? Ele ainda te diz: pega o último lugar. Santa Teresinha dizia que escolhia o último lugar, e São Charles de Foucault também diziam para escolher o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga. Para o primeiro lugar a gente até manda alguém ficar lá guardando o lugar, mas para o último ninguém briga. Parece fila de prioridade em aeroporto, não é? Uma confusão. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4.
Então, pega o último lugar, para que você não seja envergonhado. Pega o último lugar, porque quem se eleva vai ser humilhado, e quem se humilha será elevado. Lucas está lembrando isso do Evangelho da infância, quando Nossa Senhora Maria Santíssima reza o Magnificat, ela diz o quê? Vai elevar os humildes e vai despedir os ricos de mãos vazias. Depôs do trono os poderosos e eleva os humildes. Está lá no Evangelho, nesse mesmo Evangelho de Lucas. Leiam lá o início do Evangelho, Maria dizendo isso. E o Lucas repete isso agora. De certo, Jesus ouviu Maria dizendo isso e aprendeu. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A gente acredita nisso? É difícil de acreditar nisso. Maria já falou isso, agora Jesus falando também. E aí, ele diz para quem o convidou, por isso a gente sabe que ele foi convidado, sabe o motivo pelo qual ele foi convidado, não é porque eles gostavam de Jesus. Eles disseram, vamos convidá-lo para ele dar um fora aqui no protocolo do jantar, no protocolo daquela comida. E aí ele diz para o que tinha convidado, que só convidava gente de bem, gente perfeita, gente religiosa, gente da ortodoxia, pessoas que pensavam tudo de maneira muito ordenada, organizada, e Jesus diz, olha, quando deres um almoço ou um jantar, olha a zebra que vai dar, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam te convidar também. E Jesus diz, e aí vocês já estariam recompensados. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, convida os aleijados, os coxos, os cegos, isto é, convida todos aqueles que não seriam convidados, convida os descartados, convida os odiados, os rejeitados, convida os banidos, convida os palestinos, convida todos aqueles que foram rejeitados e que nunca seriam admitidos, convida os discriminados, os que vivem em preconceitos, convida os presidiários, convide as prostitutas, convide todos que estão jogados pelo caminho, convide os abandonados. E por que seria convidá-los? Porque então serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Não tem retribuição. Sequer poderão te agradecer. Ontem lá no encontro que eu fui em Belo Horizonte, uma senhora querendo ver até onde ia, ela perguntou para mim, quantos o senhor já tirou da rua? Eu falei, nunca contei. Não faço contabilidade pastoral, não contei. E aqui diz, porque eles não poderão te retribuir. Quantas vezes nós ouvimos, para que você está fazendo isso? Isso não adianta nada. Isso é inútil. Está perdendo tempo. Trabalha só com quem resolve, muda, transforma. E Jesus diz, quando fizeres essa festa, convida aqueles que não podem te retribuir.
Um dia eu visitei a Secretaria da Educação aqui em São Paulo, e o secretário da época disse: aqui os melhores alunos têm curso de informática. Os melhores alunos ganham bolsa de curso de inglês. Os melhores alunos fazem viagens e excursões. Os melhores alunos ganham uma biblioteca. Falei, e os piores? Falei, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Pois é. A gente fica lutando, trabalhando, gastando o nosso tempo com os melhores. Quanta gente fica criticando a pastoral de rua, a pastoral carcerária, o trabalho com aqueles que são rejeitados por todos, dizendo, isso não vai mudar nada, porque nós não conseguimos entender a gratuidade. E procuramos, depois o Chico Ita, que ele vai falar sobre isso para nós, procuramos até na hora das escolhas, escolher quem vai ser útil para nós, quem interessa, quem compra, quem tem poder, e não vão entender que o amor é gratuidade, que o amor é abrir o coração, sem esperar retorno. Que o pão que se dá, a alegria do pão partilhado é a partilha. A alegria do pão partilhado é a partilha. A alegria do amor é amar. A alegria de dar a vida é doar a vida. É difícil de entender, mas é isso que Jesus nos ensina. Não busquem recompensa. Não busquem recompensa. Convidem aqueles que não podem retribuir. Nós muitas vezes somos focados no resultado. E o resultado pode não vir. Nós estamos mais focados no fim e não nos meios. Ninguém chega à solidariedade sem ser solidário. Ninguém chega à fraternidade sem ser fraterno. Ninguém chega à partilha sem partilhar. Todo dia vocês estão entregando pão para esses moradores de rua, o que adianta? É um ato político de resistência, de insistência, de uma caridade desmiolada, que busca anunciar. É isso que nós esperamos, que o pão seja partilhado e todos possam viver com alegria, na paz, comer, respirar, amar, sentir, dançar e dizer, eu sou filho e filha de Deus. Amém.